Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje, como conjugar filantropia com excelência. É um tema extremamente oportuno, uma vez que amanhã será o aniversário da Liga. Amanhã faremos 71 anos. E quando se olha 71 anos de história, se já se imagina quantas tempestades, quantos desafios tivemos que enfrentar nessa caminhada. E aí eu quero trazer um pequeno trecho da Bíblia no que diz: a casa deve ser construída sobre a rocha. Que rocha foi essa? Porque nós passamos, igual fala, com solidez, porque essa rocha é a ética, o desejo de fazer o bem, correção dos atos e, acima de tudo, essa vontade imensa de ser o melhor sempre. E aí, quando se vê essa edificação, e a gente continuamos crescendo, tijolo a tijolo. E os tijolos são colocados, continuam sendo colocados, porque nós nunca paramos de crescer. Amanhã é 71, que venham mais 71 anos. E os tijolos, meus amigos, essa colocação não é só nós que estamos, só os que são médicos, enfermeiros, que estão lá como colaboradores, fazendo o dia a dia. Esse tijolo lá é colocado lá pelos pacientes, pela confiança, por nos procurar, por saber que, uma vez qualquer ato feito na Liga, e mesmo vindo de medicina suplementar, isso acaba revertido ao paciente mais carente, que no momento esteja pelo Sistema Único. Também é construído pelos nossos doadores, seja os doadores de empresas, os doadores que intercedem por nós, os políticos, o doador anônimo, o doador, muitos, através das suas contas de luz, que vem fazendo isso. Então, dia a dia, tijolo a tijolo, nós vamos crescer. Mas eu quero, quando se fala de excelência, eu queria me referir, e já introduzindo os meus queridos mestres, na guinada que a Liga deu na década de 70, quando iniciou as suas atividades na periferia de Natal, um albergue para acomodar os pacientes com câncer. Um albergue, um antigo hotel, um hotel de passagem, que servia para os cancerosos, com todos os estigmas possíveis. E da década de 70, vem a nada que a Liga passa e começa a ter um perfil de tratamento oncológico, passa a tratar câncer. E aí ela se lança nessa excelência, muda e vai mudando o perfil, e esse crescimento, essa mudança tão oportuna, ela vem e ela se fundamenta em 6 pilares. Que esses pilares dão essa estrutura e sustentação até os dias de hoje. No entorno desses pilares, nós vamos colocando os nossos tijolinhos. E aí, hoje com 4, certamente, o doutor Luísio, primeiro, hoje por problema de saúde não participa, doutor Fernando Medeiros, que certamente em espírito está conosco, mas teremos hoje a agradabilíssima conversa com o doutor Ivo, o primeiro cirurgião oncológico, mas também foi o primeiro a fazer oncologia clínica, doutor Roberto Salles, nosso superintendente, o primeiro oncologia clínica de formação, doutor Ricardo José Curioso, primeiro cirurgião de cabeça e pescoço, e doutor Maciel, nosso youtuber, nosso expoente tecnológico, e talvez, juntamente com o doutor Ivo, os nossos fundadores e nossas maiores estrelas na mastologia. Então, não tem como
falar de excelência sem a gente relembrar um pouco como começamos. Então, serei breve, peço aos palestrantes muita atenção. Sei que qualquer um dos quatro poderia falar aqui por horas sobre a Liga, mas nós precisaremos ficar atentos ao nosso horário. Então, uma pergunta, até porque isso muda em um universo em que câncer tinha todos os preconceitos. Ser canceroso era tão grave à época, hoje não mais, do que ser leproso ou tuberculoso. Coincidência, tudo no mesmo bairro. O que fez aos quatro, e a pergunta a todos vocês, o que fez vocês, enquanto estudantes, optarem por oncologia? E aí, isso fundamenta demais, para mim é um prazer ouvi-los, e creio que essa seja a grande semente dessa excelência que hoje tem. Por favor, doutor Ivo Barreto. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar nesse congraçamento de aniversário da Liga de 71. Mas a pergunta, por que oncologia? E em relação à minha pessoa, é bem curiosa. Eu achei muito interessante. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer residência em cirurgia no Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Hospital bem famoso e que tinha lá um guru de Dr. Zé Américo e Dr. Genival Melo, que era um cirurgião abdominal bem famoso. E eu fui para lá por conta dele, Mariano de Andrade. Zé Américo só falava nele. Então eu cheguei lá no hospital e o hospital entrou em crise, uma pandemia violenta de dinheiro. E entrou em crise e fechou. Então nós ficamos no Hospital Pedro Ernesto sem fazer nada, sem ter o que fazer, um verdadeiro desastre, um início de depressão, um negócio horrível. Quando um colega de residência, Dr. Romero Bezerra, chegou para mim e disse: Barreto, tem uma notícia boa. Eu digo: o que é? Ele disse: abriu a residência do INCA. Vamos se inscrever? Eu digo: rapaz, isso não dá certo não. Não, vamos nos inscrever. E nós nos inscrevemos, fizemos a prova de seleção, fomos aprovados e tivemos a entrevista que os 4 colegas aqui, que foram do INCA também, se lembra, o doutor César Lima Santos foi quem fez a entrevista final. Nós entramos para o INCA e eu tenho que dizer a vocês, entrei no céu. O que eu tinha de reclamação de pouca cirurgia, pouco paciente, etc., no INCA eu encontrei tudo e mais alguma coisa. Um ambiente espetacular, acomodação boa, então eu devo ao INCA tudo da minha vida. Eu chamei o INCA de o primeiro céu. Entramos 8 residentes. O INCA foi dividido em 4 clínicas, 2 pares. E o meu par, que era filho do dono da Bolsa de Valores do Piauí, por sinal o melhor residente dos 8, Mário Alberto, era meu colega de quarto, ele chegou para mim e disse: rapaz, eu vim para aqui para estudar, aprender, e não para ser operário, porque era pesado. E ele deu uma saída e quando voltou, disse: olha, eu não falei nada para ti, porque você ia querer me mudar de ideia. Mas eu estou indo embora agora, está aqui a passar. E foi embora. Então, o doutor Ari Frauzino, meu grande mestre, que todos vocês conheceram, me chamou e disse: Pau de Arara, tem condições de tocar as 2 enfermarias sozinha? Disse: tem, sim, senhor. Disse: então, parceiro nas canelas e assunto. E eu fiquei no R1, dono de 2 enfermarias, com paciente até demais. Se o que eu reclamava, sobrou. Então, eu terminei minha residência, minha mulher já estava gestante e recebi um convite para ir ser chefe do serviço médico da Transamazônica. O doutor Márcio Agnese, que era o patologista do doutor Ari, eu ia ganhar dinheiro demais e eu, viciado em caçada e pescaria, um helicóptero à minha disposição para visitar os corpos.
Olha, eu fiquei sonhando, virei a página. E peraí, tem uma mulher, vai ter um filho agora, e se der malária, alergia, temperatura, lá vou eu voltar para a estaca zero. Então, não tive dúvida. Doutor Ari perguntou se eu pretendia ficar no Rio, respondi que não, porque eu via staffs de alto gabarito numa situação não muito boa, e eu decidi vir para Natal. O diretor do hospital, que era o doutor Pedro Selva, tinha me prometido no Rio de Janeiro um salário de R$1.000, 1.000 cruzeiros, mil qualquer coisa. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Natal mais ou menos dia 26, 27, e Regina teve Henrique no dia 29 de dezembro de 71. Então eu desempregado, e ele me disse, olha, só tenho condição de pagar R$300. Mas eu digo, tá bem, não tinha para onde ir. Então me apresentei como voluntário do pronto-socorro do Onofre Lopes, onde eu dava plantão nos dias ótimos, sábado, domingo, feriado e dia santo. Os titulares antigos não queriam dar plantão e eu ia substituir. Foi quando surgiu o concurso da universidade e eu entrei em definitivo. Então, eu estou mostrando para vocês... Doutor Ivo, só atenção ao tempo, por favor. Já terminei, só chamando a atenção que a minha ida para a oncologia foi muito acidental e feliz, porque eu me realizei com tudo que eu faço. Obrigado a todos, eu queria fazer questão de dizer isso, porque eu não tinha aqui em Natal um exemplo. Doutor Luiz Bezerra eu não conhecia. Era só, Luciano. Obrigado, doutor Ivo. Doutor Roberto Salles. Bom, meus amigos, boa noite. É um prazer muito grande estar com esse grupo, com o doutor Ivo, doutor Maciel, doutor Ricardo, doutor Luciano, e falar um pouco sobre a nossa história e a história da Liga. A minha situação é mais ou menos parecida com a de Ivo. E, Ivo, eu tenho uma coisa para lhe dizer, que Deus não manda as coisas de véspera, manda na hora que acha adequado. Eu, aqui em Natal, terminando a faculdade, na minha época de faculdade, que eu terminei em 1976, terminei com o nosso querido amigo Ricardo Curioso, somos da mesma turma, e eu queria sempre fazer uma especialidade clínica, não queria fazer cirurgia. E meu pai conhecia o doutor Pedrosa, que todos vocês conhecem. O doutor Pedrosa morou aqui em Natal, mas depois foi embora para o Rio de Janeiro. E o doutor Pedrosa conseguiu um estágio para o 6º ano. Eu iria para o Rio de Janeiro fazer um estágio de clínica médica no 6º ano. E quando estava tudo certo para eu ir, e o doutor Pedrosa conseguiu o estágio, estava tudo certo, tudo pronto, e quando eu comecei a me organizar para ir, aí eu tive a curiosidade de perguntar, doutor Pedrosa, onde é o estágio? Ele fez, você vai fazer o 6º ano no Instituto Nacional do Câncer em Clínica Médica. Eu digo, não. Eu não me preparei para fazer oncologia, eu não quero fazer oncologia. Eu quero fazer uma outra especialidade dentro da clínica médica. Mas, meus amigos, eu fui para o Rio, passei o 6º ano fazendo oncologia e clínica médica. Graças a Deus, eu me deparei com o INCA. E também quero fazer um agradecimento ao doutor Maciel Matias e doutor Olinto Rocha, que depois eu vou falar sobre o doutor Olinto Rocha, que quando eu entrei como sextanista, eles já eram R3. Maciel R3 em mastologia e Olinto Rocha R3 em oncologia clínica. Então, se abriu para mim, se abriu um mundo que eu não conhecia e hoje eu sou totalmente realizado, vocês me conhecem, eu sou totalmente realizado com oncologia e foi uma dádiva de Deus eu ter ido para o INCA fazer o meu 6º ano da faculdade, que naquela época podia. E eu fui fazer, então, oncologia durante o 6º ano. Depois eu terminei minha especialização no INCA e fiquei lá esse tempo todo, mas graças a Deus eu fui para o INCA sem querer. E estando lá, me deparei com essa especialidade maravilhosa que você pode fazer muita coisa pelo paciente, que muitas vezes a gente não consegue curar. Eu diria até que na maioria das vezes a gente não consegue curar.
mas a gente consegue dar talvez a coisa mais importante para o paciente, que é a atenção e o conforto e a qualidade de vida. Então, meus amigos, é isso. Muito obrigado e até mais tarde. Obrigado, doutor Maciel. Por favor, doutor Ricardo Curioso. Boa noite. A minha maneira de chegar na oncologia, eu acho que é a mais jovem, a que está acontecendo agora. Um staff do Hospital Luiz Antônio, doutor Ivo Barreto, precisando de auxiliar, chamou um estudante já do 4º ano de medicina para auxiliá-lo. E entrando no Luiz Antônio, me deparando com aquele desafio e aquela coisa interessantíssima para um estudante, trabalhando como um residente quase, eu fui ficando e viver dentro do Luiz Antônio, viver dentro da Liga, vicia. Criou uma dependência física e psíquica, aí depois fui fazer residência no estudo de câncer, voltei e a Luísio me contratou imediatamente e a gente continua apenas hoje fazendo o que aconteceu comigo. O núcleo de ensino da Liga cresceu, os estudantes que lá vão terminam se apaixonando e fazendo o que aconteceu comigo, ficando. É isso. Obrigado, Ricardo. Isso é bem verdade. Acho que os mais jovens, depois do doutor Ivo Maciel, acredito que esse é o caminho, tem sido o caminho natural de nós todos. Por favor, doutor Maciel. Maciel, por favor, microfone. Ainda não, Marcel. Bom, vamos fazer o seguinte. Enquanto o Marcel está com problema no microfone, eu vou passar então para a segunda questão. Enquanto o Marcel retornar, ele já aproveita e já faz as duas considerações juntas, tá? Eu gostaria de saber do doutor Ivo, assim, voltando um pouquinho, qual era o cenário? Eu já falei que na década de 70 foi a grande mudança, essa guinada com a chegada dos oncologistas por formação, mas qual que era, doutor Ivo, e na sequência já, doutor Roberto, qual era o cenário encontrado por vocês à ocasião que retornaram do Rio de Janeiro? Doutor Ivo, por favor. É bastante importante, porque eu cheguei para trabalhar no Luiz Antônio numa segunda-feira e o Luiz Antônio era o seguinte: uma sala de consultório, um pé de jambo e nada mais. Os pacientes ficavam em pé, ou de pé. Então, depois de muita luta, nós conseguimos botar uns bancos de madeira que passou a ser um verdadeiro luxo. Então, o Hospital Luiz Antônio não tinha nenhuma arrecadação, só tinha doentes para morrer, doentes terminais, sem nenhuma enfermeira, nutrição nem se fala. Então, o hospital era da seguinte maneira: o doutor Luiz trabalhava isolado no setor de radioterapia, que eu vou resumir aqui bem rápido. A radioterapia era Röntgenterapia, ou seja, raio-x, depois ela passou para cobalto, depois para acelerador linear e hoje está no alço, que os colegas vão falar na frente. A hierarquia do Hospital Luiz Antônio, a Liga se resumia ao Luiz Antônio. Então, o diretor do hospital era tudo da Liga. Ele mandava e desmandava. Era doutor Pedro Selva, o diretor, e o superintendente era o doutor José Tavares. Já velhinho, doente, quase sem visão, mas era exatamente ele. O doutor Pedro Selva era cirurgião geral,
E ele era médico da usina Estivas, então ele levava uns doentes de hérnia para operar no Luiz Antônio. Era esse o movimento do Luiz Antônio. 1, 2 cirurgias de hérnia por mês e nada mais. Então, o doutor Ivo enfrentou essa adversidade. A primeira coisa, dar alta aos pacientes crônicos. Conseguir leitos para cirurgia oncológica. Comecei a fazer ambulatório e o ambulatório encheu. O número de cirurgias cresceu demais. Foi quando surgiu uma figura chamada Dona Geralda, que eu quero todas as homenagens para ela. Eu tenho a impressão que Geralda era talvez até médica, porque ela fazia tudo. Fazia tudo. Dona Geralda teve um avanço grande com uma coisa que os mais jovens talvez não saibam, que ela era a chefe do centro cirúrgico. Foi quando, no final de 72, chegou o Hope em Natal. E eu fiz muita amizade com os médicos do Hope. Então, consegui para a dona Geralda que ela fizesse um curso de hemoterapia. Ela era nossa transfusionista. Consegui um curso de esterilização e dona Geralda ficou craque. É uma criatura maravilhosa. Então, nosso ambulatório cresceu e ficou um movimento muito grande. O pessoal do Hope fez um acordo comigo. Doentes infectados operavam no Luiz Antônio. E o Hope trazia do propé ao gorro 2 ou 3 enfermeiras de verdade, e todo o material cirúrgico, antibiótico, etc. Os pacientes limpos, nós operávamos no navio. Então, nós íamos operar lá. E isso criou uma certa ciumeira do Dr. Selva, porque os médicos do Hope chegavam e se dirigiam para mim e não para ele, porque o pessoal não o conhecia. Mas isso é besteira e tudo passou, e nós continuamos a essas alturas. Com a ajuda do Hope, houve um crescimento técnico profissional. Tudo que eu tinha aprendido no INCA, eu tive condições de fazê-lo com a ajuda do Hope. Então, tinha o doutor Eduardo Faustos, que era cirurgião plástico, que me refinou para fazer rotação de lábio superior, inferior, enxerto de orelha, asa de nariz, etc. E eu aprendi muito com ele. E o doutor John Olsen, que, se houver tempo, eu conto uma história engraçada com ele nos Estados Unidos. Mas o doutor Olsen, uma criatura maravilhosa, conviveu muito conosco aqui e conseguiu, inclusive, doação de muita coisa para o hospital. Então, houve uma fase muito boa, e eu diria, antes do Hope, depois do Hope. E essas alturas o hospital continuava sem arrecadação nenhuma. Foi quando surgiu o Fundo Rural, que durou muito pouco. E depois o SUS, que permanece até hoje, associado ao que eu chamei aqui de um misto. A Liga hoje tem tudo, porque se tornou uma empresa grande. Então eu vou sair desse começo aqui, que vocês sentiram, que foi o Hope, e vou pegar aqui a parte administrativa. Nós tínhamos uma hierarquia. O superintendente era o doutor Zé Tavares, o diretor do hospital era o doutor Pedro Selva, mas que logo saiu e entrou o doutor Aloísio. Então, a hierarquia era o superintendente, que praticamente não tinha função, o diretor do hospital, doutor Aloísio, que mandava em tudo, e doutora Maria Alice Fernandes, já com a rede naquela época, que também tinha infusões lá dentro. Então, depois de 12 anos de doutor Aloísio, surgiu a primeira eleição no Luiz Antônio. Eleição que eu fui eleito pelo corpo médico e do pessoal da rede feminina, e comecei, então, uma fase de modernização no Luiz Antônio. Nessa época,
nós evoluímos bastante. Então, primeira coisa, acabamos com o carro que levava diretor, tiramos as poupanças da mão de Dona Alice, passou a ser um cargo do diretor financeiro, nomeamos o primeiro diretor médico e o estatuto foi reformulado, que para evitar que alguém passasse muito tempo, de 2 em 2 anos nós mudaríamos. Então, passamos a ter uma superintendência. Foi com essa administração participativa que permanece até hoje. Então, nessa época, eu trazia os estudantes. O primeiro foi o doutor Chiquinho de Lima, depois o doutor Ricardo, o doutor Ricardo deve se lembrar, eu era quimioterapeuta, não tinha outro, e eu fazia a parte de oncologia clínica. E modéstia à parte, viu, Beto? Muito bem. Só tem... Ninguém está ouvindo aí, então eu... Eu fazia a parte de oncologia clínica. Quem me assessorava enchendo os prontuários era Cristina, da secretaria. E doutor Ricardo fazia, eu comecei a inovar, fazendo BCG intradérmico, principalmente para melanoma. E doutor Ricardo era quem fazia os quadradinhos de 5 por 5 centímetros, com uma agulha, e aplicava o BCG. Então, de Chiquinho e doutor Ricardo, vieram os outros médicos, doutor Maciel, doutor Roberto, todos anos, e começou a chegar mais estudante, e surgiu o DPECOM. E esse DPECOM evoluiu para a residência médica em mastologia, que foi doutor Maciel, o Paraninfo, e hoje na Escola de Oncologia, que é uma realidade, um marco que vocês vão ver. Então, pessoal, eu vou agora, só para, depois de falar de como surgiu o Luiz Antônio, eu vou falar aqui de 3 coisinhas bem rápidas, Luciano, que é freiras. Marcaram época nas freiras 2 administradoras, irmã Vilma, pequenininha, gasguenta, criadora de caso, mas uma criatura maravilhosa. E irmã Miquelina, a doçura em pessoa, que merece tudo de elogio. E mais 2 irmãs. A irmã Elisa, enfermeira, que era francesa, de braço arregaçado, valente, peitava tudo uma maravilha. E para vocês darem uma risada, nós tínhamos muitas freiras, a cozinha era delas, etc, etc. A freira chegou e me pediu, a supervisora, veio a Natal, me pediu uma vaga para uma enfermeira. E eu tive a petulância de dizer, irmã, muito bem, ela vai ser aceita, desde que tenha um currículo de enfermeira. E ela me apresentou o melhor currículo que eu podia ver numa enfermeira. Mas, coitadinha, não sabia dar uma injeção. E eu não sei se foi doutor Ricardo, que doutor Ricardo era engraçado, ela perna torta. E doutor, não vou saber, não. Olho no tempo, que já dobrou o tempo, já superiu o tempo de doutor Roberto, já conseguiu. Então botaram o apelido na irmã de Cambotinha, não sei se o doutor Ricardo se lembra, porque a freirinha tinha as pernas tortas. Então, lá vai Cambotinha, lá vem Cambotinha, esse povo é muito ruim. E dos funcionários, reforçar minha homenagem à dona Geralda, a Louro, o maior polidor de panela da face da terra, mas que se recusou a varrer o ambulatório na frente do povo. E de Dona Rosa PRT, quem não se lembra de Rosa PRT? Uma figura ímpar. E da secretaria, Dona Cristina. Esse foi o Luiz Antônio da casinha, que eu comecei a frequentar sozinho, com o doutor Aloysio na radioterapia, doutor Chiquinho e Ricardo chegaram como estudantes e que hoje são expoentes da nossa entidade. Muito obrigado e peço paciência pelo tempo que me alonguei, mas eu tinha que dizer isso. Obrigado, doutor Ivo. Para não mudar a pergunta, Marcelo, agora só um instantinho, deixa o Roberto fechar esse raciocínio, aí eu já retorno para você, você já emenda as 2 respostas. Mas, Roberto, por favor.
Meus amigos, tentarei ser o mais breve possível. Eu volto do Rio de Janeiro em 1978 e já estava aqui em Natal. Eu conhecia o doutor Ivo e o doutor Aloysio da faculdade, de aulas que eles davam na faculdade. Mas eu conhecia Maciel, mastologista, meu amigo lá do INCA, e Olinto, que era oncologista clínico, que Deus o tenha. Olinto é falecido, já faleceu há alguns anos. E eu cheguei do INCA em dezembro, e em fevereiro, eu tentando ir para o Luiz Antônio, ficar lá junto com o Olinto, quando o Olinto me procura e diz: Roberto, Beto, eu vou me embora para São Paulo. Eu vou abandonar a oncologia clínica. Eu disse: Olinto, o que é isso, meu amigo? Aí ele disse: vou. Eu não estou gostando, não, e vou para São Paulo fazer saúde pública, e eu gosto muito de fazer teatro. Então, esse povo muito inteligente que foi fazer teatro em São Paulo, depois que fez umas 6 especialidades. Então, o Olinto foi embora, que foi o primeiro oncologista clínico de formação aqui de Natal. Antes dele, o doutor Ivo Barreto fazia quimioterapia, e como lhe é peculiar pela sua integridade e honestidade, quando Olinto Rocha chegou em Natal, e doutor Ivo chamou Olinto e disse: doutor Olinto, todos os pacientes que fazem quimioterapia são de sua responsabilidade. Olinto assumiu, e quando foi embora, em janeiro de 79, eu assumi. Eu fui falar com o doutor Aloysio no dia 13 de fevereiro de 79. A Aloysio disse: você começa amanhã. E eu comecei amanhã, dia 14. Comecei a trabalhar no Luiz Antônio, tanto é que minha carteira é assinada no dia 15 de fevereiro de 79. Eu sou o 55º funcionário de carteira assinada da Liga. Naquela época, nós éramos contratados. Então, eu comecei a fazer a quimioterapia da Liga. Ivo já comentou das dificuldades que nós enfrentávamos naquela época. Meus amigos, não tinha nada, não tinha protocolo havia, sim, mas muito restrito. Não tinha sala de infusão, não tinha capela, não, era uma coisa interessante, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, a enfermagem, numa pia de granito, de marmorite naquela época, ele diluía a medicação ali em cima, preparava a medicação, colocava no soro, aquelas cadeirinhas no salão de quimioterapia, e essa era a realidade daquela época, de 1979 até alguns anos depois. E eu passei muitos anos, até nossas colegas chegarem, Carla, Rochelle, primeiro Rochelle, depois Carla, e hoje o nosso grupo tem mais de 20 oncologistas clínicos, mas realmente naquela época era muito complicado. O laboratório, praticamente, a gente não conseguia fazer exame de laboratório, era uma dificuldade. Como fazer quimioterapia sem ter um exame de laboratório, sem ter um simples hemograma, dosagem de plaquetas? Então, a gente rodava para conseguir realizar esses exames. E isso tudo faz com que a gente valorize o que nós temos hoje na Liga. Eu acho que, graças à vinda de doutor Aloysio Bezerra, que, infelizmente, por problema de saúde, ele não está aqui hoje, depois da chegada de doutor Ivo Barreto, depois de Maciel, de Olinto, aí depois chego eu, chega Ricardo, chega Luciano, Fernando Medeiros, também um colega que Deus o tenha, já partiu. Então, hoje, a situação da Liga é completamente diferente naquela década de 70. Mas isso são tempos saudosos, tempos bons, que a gente guarda na memória com muita alegria, com muita satisfação. Então, como o Luciano falou, nós poderíamos passar a noite inteira falando sobre como nós chegamos e como era a Liga naquela época. Era um cenário, meus amigos, completamente diferente de hoje, vocês sabem disso. Mas, graças a Deus, as coisas mudaram e continuam mudando, e hoje continua. Satisfação não é trabalhar na Liga hoje. Satisfação sempre foi trabalhar nessa instituição. Ok, pessoal. Luciano. Obrigado, Roberto. Maciel Matias, de volta à pergunta inicial, o que o fez
seguir pela carreira de oncologia. Meus amigos, boa noite. Obrigado pelo convite desse momento tão feliz. Quero dizer que escolhi essa especialidade porque estava terminando o curso no 5º ano e comecei a frequentar os ambulatórios de mastologia que o doutor Ivo tinha lá na maternidade, 2 vezes na semana, e comecei a identificar com oncologia através do doutor Aloysio também, e para isso eu fui para o estudo de câncer, fiz a prova e juntamente com o doutor Olinto chegamos lá no início de 74. Após a residência eram 3 anos, eu fiquei mais 1 ano praticamente, e no final de 77 retornei. Quando aqui cheguei, trouxe uma carta de apresentação do meu chefe lá na ocasião para apresentar o doutor Aloysio. E realmente, imediatamente, praticamente fui contratado e fui fazer parte da equipe juntamente com o doutor Ivo. Eu focado mais nas doenças da mama e na cirurgia pélvica. O grande problema é exatamente o choque. Sair de uma estrutura extremamente desvalorizada e muito tecnicamente presente e chegar naquela unidadezinha pequena, acanhada, simples, cuja única sala de cirurgia que existia era coordenada por dona Geralda, como ele falou, e irmã Miquelina. Então a gente saía, passava a limpar os braços e as mãos numa pia normal e entrava imediatamente na sala de cirurgia. E depois disso, eu observei um detalhe, que é exatamente a valorização daqueles que criaram. E aí a gente não pode se lembrar de tantos que criaram há 71 anos atrás. Por coincidência, a Liga é apenas 5 anos mais nova do que eu. E nesse período aí, a Liga foi criada em 1949 na base de 3 figuras, Dr. José Tavares, Dr. Luiz Antônio e Maria Alice, e mais um grupo de pessoas que criaram, como já foi dito, a estrutura. E um detalhe muito interessante é que naquelas pequenas instalações que existiam, toda a estrutura é coordenada, na época que eu cheguei, como o Ivo falou, por doutor Aloysio, ele coordenava tudo. O doutor Zé Tavares já estava bem deficiente. E tinha toda a estrutura das irmãs. Cada setor era comandado por uma irmã. E aí nós vimos que as religiosas irmãs de Santana foram muito importantes. Um dado interessante, pouca gente sabe que em uma determinada época o departamento de ginecologia funcionou no Luiz Antônio, da universidade. E isso fez com que uma série de médicos, professores da universidade, trabalharam nisso. Eu acho que quando o Ivo chegou, ainda tinha alguns lá presentes. E esses profissionais deixaram, além da parte técnica também, alguns deles ficaram, principalmente na área de prevenção, como ficou doutora Lurdinha, doutora Sébula, doutora Célia e muitas outras, criaram toda a base da prevenção ginecológica. Iniciou-se aí, então, a época de profissionalização. Foi quando doutor Aloysio, então, juntamente, já com a chegada minha e de Ivo, a gente com uma certa pressão, para profissionalizar, começou a primeira enfermeira, dona Albaniza, a primeira nutricionista, dona Amélia, a Cristina terminou a economia e ficou na parte administrativa. E aí, doutor Aloysio, com aquela visão muito grande, como todos aqueles que envolvem na Liga, ele adquiriu 4 hectares numa região da cidade que estava distante. E aí colocou no bairro de Serra Rosado primeiro serviço de radioterapia, com a primeira bomba de cobalto e a unidade de prevenção funcionário hoje, onde é o prédio onde está o SECAM. Mudando de gestão, ocorreu, como o Ivo muito bem falou, no meio dos anos 80, já chegando esse grupo e mais Fernando Medeiro, nós conversamos com o doutor Aloysio e passou de uma gestão individualizada, centralizada, para uma gestão de colegiado. E aí ficou o grupo administrando, juntamente com o doutor Aloysio, toda a estrutura da Liga. E aí a Liga foi cada vez crescendo mais. Qual, então, é o segredo de falar sobre a parte de sobrevivência? A parte de sobrevivência financeira vai ficar para Ricardo vai falar, e eu apenas complemento, agrego uma coisa que foi da minha época que eu não consegui falar, é que nos 71 anos da Liga, eu vejo 3 grandes momentos. O momento do início, que vai estar até mais ou menos o meio dos anos 80, que era uma administração centralizada.
Doutor Aloysio, praticamente, os diretores centralizavam tudo. Era uma coisa só, Liga e o hospital. A partir dos anos 80, da metade, até 2009, ficou uma administração colegiada. E a partir do ano passado, entramos numa nova etapa, que é uma administração inovadora, aonde as unidades que tinham uma administração isolada se desenvolveu uma estrutura de administração única, pensando igualmente em todas as unidades. Isso foi um grande avanço. Então, eu vejo que cada etapa é um avanço. Com certeza, esse modelo que estamos agora, nessa administração compartilhada, inovadora, terá a sua etapa. Depois, daqui uns 20, 25 anos, outros virão, outro modelo virá. Mas, com certeza, esse será muito forte, porque hoje, com a Liga, com mais de 2.000 colaboradores, tem muitas atividades para se falar. E, finalmente, meus amigos, a gente tem tudo isso porque existe uma coisa que é fundamental, que se chama planejamento. É em cima de planejamento que, há 5 anos atrás, exatamente, nós, em 2015, nós nos reunimos e fizemos o nosso planejamento estratégico para os 10 anos. Ser, em 2025, um centro de excelência no Norte e Nordeste para de tratamento, ensino e pesquisa em oncologia. Ou seja, nós temos ainda mais 5 anos para confirmar esse planejamento. E é em cima desse novo modelo que nós, com certeza, iremos fazer. E assim, pessoal, eu acho que a Liga, como unidade CACOM que nós temos no nosso estado, ela tem hoje uma importância enorme. Além de tratar, além de cuidar, além de ensinar e treinar, nós temos o tratamento paliativo, que é uma coisa que as outras unidades isoladas de oncologia não têm no nosso estado. E isso a gente, além de tudo, a gente treina, ensina e colabora com todas as estruturas de saúde do nosso estado. Então, por enquanto, é isso aí, meus amigos. Maciel, muitíssimo obrigado. Eu vou agora passar para o doutor Ricardo. E como é que alguém que tem 70% de atendimento é SUS, até porque é a forma que se tem acima de 60% para se manter filantrópico. Que mágica que é o senhor como tesoureiro? E aí volto para Maciel, como é que fica ele enquanto gerente coordenador de projetos, né, quase com uma queda de braço, um freia o recurso, o outro precisa de recurso para avançar, mas enfim, acho que esse colegiado que a gente sempre honrou, que sempre se trabalhou, talvez, contribui muito. No final, a gente sempre chega a um consenso, mas gostaria de saber dos dois, volto ainda um pouquinho, Marcelo, acho que temos um tempinho, qual o segredo de fazer de uma instituição filantrópica que atende 70% é SUS, essa referência que se é técnico-científica com objetivos palpáveis e ambiciosos, como foi esse do planejamento para 2025? Doutor Ricardo. Boa noite, pessoal. Realmente é uma complicação, é um desafio, matar um leão todo dia, manter a Liga funcionando com um prejuízo mensal no Hospital Luiz Antônio de R$500 mil. 500 mil reais, todo mês. Da onde a gente tira condição de cobrir essas faltas, já que o nosso teto para atender SUS, todo mês ele é extrapolado. A gente tem um limite, né, financeiro para cobrar do Sistema Único, de 1.160.000, mais ou menos, e a gente faz procedimentos que ultrapassam isso e pelo menos não tem um mês que a gente fature ou cobre menos de 1,5 milhão. Bem, gente, é o seguinte, o governo nos isenta do imposto de renda, não tem renda, então esse imposto a gente não deve, mas nos isenta da cota patronal do INSS.
É um subsídio muito importante. Algumas áreas do SUS têm resultado positivo. A quimioterapia e a radioterapia têm resultado positivo. E esses 70%, mesmo assim, a gente ainda tem áreas que aumentam a despesa fixa da liga, como, por exemplo, a gente não tinha a obrigação de ter uma lavanderia, temos uma lavanderia industrial. Nós fornecemos alimentação para os funcionários, a gente tem uma estrutura de comida, de fazer comida muito grande, que aumenta o nosso custo também. Então, vejam, o resultado positivo que a Liga dava para ter um capital de giro e ter uma poupança que para esse crescimento ser mais sólido, assim, menos problemático, seria ótimo, mas não existe. O nosso caixa é sempre em fluxo de caixa, entra e sai, ninguém consegue poupar para ter o custeio da Liga garantido por um mês em caixa. Não tem. Mas os 30% não SUS que a gente atende, eles são responsáveis pela sobrevivência da instituição. Se alguém estiver me vendo hoje de convênio ou doente privado e optar por se tratar na Liga, ele estará ajudando a manter esse compromisso social, que é o principal objetivo da instituição, atender os menos favorecidos desde que ela nasceu. Então, nessa luta, com os 30% de não SUS que nós atendemos, nós conseguimos... Ricardo, por favor, dá uma olhadinha na sua câmera, que eu estou recebendo aqui e não estão lhe vendo. Não é possível, a câmera, eu estou me vendo. Vamos lá. Então, vejam, essa atendimento não SUS tem hoje nos dado uma maneira de continuar sustentando a instituição. É isso. A contribuição também, às vezes, no crescimento da nossa classe política, de alguns governantes, foram muito interessantes. Por exemplo, o nosso primeiro aparelho de cobalterapia foi uma decisão ainda no governo Figueiredo, do Dr. Torlone, que era um patologista, que era o chefe da divisão de câncer. O nosso primeiro acelerador linear foi uma contribuição do Estado inteiro e que doou 50% do valor da máquina, e o governo estadual completou o valor da máquina e financiou a sua instalação, que é uma coisa bastante cara. A governadora recente, Rosalba, honrou um compromisso da governadora Vilma em colocar um acelerador linear de ponta na instituição. Então, a gente é pobre, mas é limpinho. É isso. Boa noite. Obrigado, Ricardo. Marcel, a sua angústia, ele está puxando para o outro lado a vanguarda tecnológica, as grandes ideias que a gente sempre vem surgindo. Meus amigos, realmente perguntar qual o segredo. Eu acho que o segredo é, acima de tudo, planejar. O segundo ponto é pensar no desenvolvimento estratégico, sempre foi. E o terceiro, que eu acho que é o mais forte que nós temos na Liga, chama-se ousadia. Quem tem medo, a gente não cresce. Se nós tivéssemos medo, nós não estaríamos aí. Então, às vezes, a gente ousa até demais, até deixando alguns tremeliques aí no contexto geral, mas se não for isso, nós ainda estaríamos naquela casinha lá na Mário Negócio. Então, meus amigos, eu acho que o planejamento e a estratégia é muito importante. Um dado também muito interessante é que a gente não pensa só em a área médica com o médico. Nós pensamos na área multidisciplinar. E, na verdade, hoje não é só multidisciplinar, é interdisciplinar, porque o tratamento do oncológico não é só com o médico.
não é só com o enfermeiro, tem uma equipe toda envolvida. E essa equipe precisa ser treinada. E ela é periodicamente treinada. E, acima de tudo, meus amigos, eu vejo que a gente tem um dado que é muito importante no nosso planejamento de sobrevivência hoje. Quando nós resolvemos entrar na saúde suplementar, que a legislação permite que nós atendemos 60% de SUS e poderemos atender até 40% de saúde suplementar. Hoje a gente está atendendo mais de 70%. Foi uma certa dificuldade até para a superintendência, o colegiado como um todo, aceitar, porque existe a história básica, inicial da Liga, que é tratar do paciente carente. Só que hoje, a estrutura SUS não favorece a gente atender esse paciente carente, muitas vezes com o tratamento que o próprio SUS não paga, se nós não temos o recurso suficiente. E foi com essa estratégia que nós conseguimos fazer isso que Ricardo falou. E, finalmente, amigo, hoje nós estamos focados numa coisa que é muito importante. Essa nova gestão, esse novo espírito que nós estamos vendo, que envolve não só a gestão, mas todos os colaboradores da Liga, que são mais de 2.000 envolvidos hoje. Tem um foco. O foco é o doente. O foco é o paciente. Deixa de ser o doutor, deixa de ser o indivíduo, o outro. O foco é o paciente. E com essa visão que nós iremos cada vez crescer mais. E, para finalizar, quero deixar um pequeno alerta para nós todos nesse momento que nós estamos passando. Nós estamos muito preocupados numa coisa que chama-se humanização. Falamos em muita imunização, muita humanização. Porém, atrelado a isso, está correndo uma coisa que chama-se automatização. Então, precisamos ter muito cuidado, porque automatizar não é sinônimo de humanizar. E muitas vezes, no fato de automatizar tanto, a gente esquece de humanizar. E aí, aquele acolhimento, aquele colocar o paciente acima de tudo, ele entender que nós estamos ali para servir a ele, acima de tudo, no atendimento humanitário. E a tecnologia vai atrelar a isso aí, mas jamais substituir o contato e o apreço e o abraço de quem acolhe. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, Maciel. Estamos chegando ao final. Como eu disse no início, qualquer um dos quatro falaria aqui a noite inteira. Acho que a tarefa mais difícil era freá-los. Então, como eu falei, são os nossos pilares que continuam, nossos pilares que nos trouxeram até aqui. E que em torno deles muitos se inspiraram e continuam a se inspirar. No dia a dia, continuam junto, orientando, ensinando e, acima de tudo, guiando aos mais jovens. E digo, já nem não estão mais jovens, já tem uma porção mais jovem, bem mais jovem, que continuam sendo inspirados pelos mais antigos. E aí talvez o nosso grande segredo seja a paixão. Eu acho que, uma vez Liga, a gente é imbuído de tanta paixão e que já passa a não temer. E essa ousadia, Marcelo, porque a gente acredita. A Liga acredita no seu corpo clínico, acredita nos seus colaboradores e a gente sabe que a população acredita na Liga. Então, o nosso melhor, esse melhor sempre que a gente já faz há 71 anos, com muita honra, celebraremos amanhã. E, enfim, eu acredito que estamos todos contemplados, parcialmente, porque eu confesso que os escutaria até amanhã de manhã. E aí, encerrando, formalizo o convite. Que eu só permito o doutor Roberto, que é da última palavra enquanto superintendente. Luciano, só para concluir um pouquinho o que todos nós já falamos, que você falou, todos nós falamos sobre isso, e que a Liga é uma instituição diferente. E quem faz a diferença dessa instituição
são as pessoas. Quem são essas pessoas? Os pacientes que procuram a instituição para tratar, o corpo clínico, os colaboradores, as unidades de apoio, quero registrar aqui o Grupo Despertar e a Rede Feminina, e os doadores. Você falou no início que essas pessoas são fundamentais para que nós possamos continuar oferecendo um serviço de excelência que é feito nessa instituição. Eu quero dar uma boa noite para todas as pessoas, Luciano, e, por favor, pode encerrar. Obrigado, Roberto. E assim, acho que ainda tenho 2 minutinhos. Acho que as perguntas serão respondidas através do chat e a gente responderemos a posterior. Acho que o tempo esgota, mas acho que a Liga é cheia de bravuras e acho que uma das coisas, doutor Ricardo, que me marcaram muito enquanto estudante, levado ao hospital por doutor Nunes, não doutor Ivo, que foi levado ao doutor Ivo, foi uma vez o quanto nós somos bravos, que me marcou muito. O doutor Nunes fazendo uma amputação abdômen-perineal no Luiz Antônio, uma estrutura mínima. E era uma cirurgia que, tida hoje, se faz inúmeras. É uma cirurgia corriqueira, à época não. E precisava de transfusão. E doutor Ricardo, voluntariamente, então vocês imaginam, a um estudante de medicina, uma cirurgia correndo numa sala e um cirurgião, professor, doando sangue para aquela cirurgia. Então, são atos de bravura, atos de ousadia, que faz parte de nossa história. Então, meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Depois, aos que não puderam assistir, ficará disponível no canal do YouTube. E já formalizo o convite para no dia 23, o próximo webinar, que é o novo normal dos processos cirúrgicos. Então, as nossas vidas não são mais as mesmas pós-pandemia, e teremos uma abordagem mais focada, então, à cirurgia. Então, uma ótima noite a todos, sigamos com Deus, com todas as bênçãos e a proteção que merecemos. Obrigado.